Não fala nada, deixa eu te mostrar o lado todo do amor, jogo de azar. Um sorriso bobo, uma troca de olhar. É como uma faísca em meio às folhas secas. E só vai incendiar se você permitir o que eu vou te falar. Quero só sentir o seu gosto por uma noite apenas ou mais, ou mesmo ter você só um pouco. Sei que um pouco o seu já é demais. Com essa história de achar que cultura é uma coisa extraordinária. Cultura é ordinária, cultura é igual a feijão com arroz, é necessidade básica. Tem que estar na mesa, tem que estar na cesta básica de todo mundo. Tudo é cultura, toda a acumulação de realizações múltiplas de um povo, tudo isso é cultura. Salve, salve! Começando aqui mais um Cena Autoral, projeto pra gente dar palco, voz pros artistas aqui da região. E hoje eu trouxe aqui pra trocar ideia comigo, Matheus Aldan. Salve, irmão, como é que você tá? Prazer estar aqui, Beleza. valeu pelo convite. Tô bem demais, e aí? Tranquilo? Bem também, tranquilo, Boa. mano. Trouxe o Matheus aí, pra quem não conhece ele, vai estar nas redes sociais dele aí. Ele é cantor, ele é músico, ele é compositor, entre outras paradas aí, né? Como é que tá pra você essa parte da arte aí, cara? Como é que você tá fazendo hoje? Cara, eu sempre me vi envolvido com arte, pra ser bem sincero, eu acho que eu demorei pra perceber. Assim, pra ser muito sincero, porque tudo que tinha de arte, tudo que tinha de projeto artístico na escola, nessas coisas, eu me envolvia, eu fazia parte. Só que eu acho que eu nunca me vi com uma possibilidade de ser artista, sabe assim? Tipo, de fazer aquilo como se fosse minha... Te interessavam? Todo projeto que tinha alguma coisa relacionada à arte, até criar, não sei o quê, até apresentação de escola. Eu gostava da apresentação, eu odiava estudar, mas a apresentação eu gostava. Curtia também. E aí eu comecei a fazer teatro na escola, comecei a fazer essas coisas e quando eu me vi, depois, hoje em dia, eu penso assim, eu falei, nossa, eu comecei a fazer tanta coisa de arte tão cedo. E a música entrou quando eu tinha mais ou menos uns 14 anos, eu sempre gostei muito de música, sempre já sabia um monte de letra de ponta cabeça, sabe? Dos artistas que eu gostava, sabia todas as letras, consumia demais, demais. E minha casa era muito eclética também, né? Meu pai gostava muito de Beatles, Raul Seixas, tinha um gosto mais assim. Minha mãe já era mais Michael Jackson, né? Minha mãe fez eu escutar muito Michael Jackson. Ligada no pop. Então já era uma casa muito eclética, né? Uhum. E eu gostava muito, mas também não tinha na cabeça de fazer música. Eu comecei a tocar guitarra porque meus amigos começaram a ter banda, eu queria fazer parte da banda dos meus amigos. E nem sabia escolher a guitarra, porque geralmente é o instrumento que a galera escolhe, né? Seu primeiro contato foi então com a guitarra, você começou a tocar guitarra. Foi com a guitarra. Eu quis comprar uma guitarra, porque na época era a banda... Minha primeira banda foi um cover de Ramones, né? Então a galera só tinha banda punk, era rock. Então ninguém queria um violão, né? O violão era pra ficar, sei lá, pra você aprender, né? Sim. Você queria uma guitarra. Aí eu comprei uma guitarra, tive essas bandinhas, eram horrorosas, né? As primeiras eram horríveis. Mas eu senti que eu gostava daquilo, sabe assim? Eu gostava daquela ansiedade, eu gostava daquele negócio de tocar, de estar ali tocando com o cara na tua frente, a troca. Sempre gostei. Mas você via isso mais já de criança como um hobbyzinho e tal? Ou você já falou, cara, acho que eu vou fazer isso daí da vida? Ou você chegou a escolher uma outra profissão? Eu cheguei a cogitar. Eu fui, assim... Eu acho que eu... Pensando hoje, né? Mas eu acho que eu fui muito medroso nesse começo, assim. Eu sempre fui muito tímido, né? Eu demorei muito pra... Eu comecei a compor, logo quando eu ganhei guitarra, eu tinha uns 14 anos, eu comecei a compor com 16, 17. Eu lembro de já compor. Eu compor em inglês,
porque eu não queria compor em português. Letra junto, mesmo sendo guitarra, você já fazia letra? Já fazia com letra, mas nunca ninguém viu essas músicas. Nunca ninguém, assim. Nunca mostrei pra ninguém. Sempre tive essa timidez. O próprio compor em inglês eu já levava em consideração como uma própria timidez. Porque o português você tá escancarando, né, o que você quer dizer. O que eu acho hoje, eu acho lindo. Sim. O que hoje eu sou apaixonado por compor em português. E naquela época eu acho que eu era uma própria timidez que eu já tinha e eu já compunha em inglês. E eu compus muita coisa que foi perdido, graças a Deus, muita coisa era ruim. Mas eu já compunha, eu já tinha essa coisa de compor, mas eu assumi e falar assim, pô, quero fazer isso. Demorou muito para eu ver como uma possibilidade, para eu ver como um ramo real de se trabalhar. Demorou muito. Eu tive muita banda cover, acho que como todo músico, né, a gente raramente se envolve em algum projeto autoral que consegue caminhar com as próprias pernas. São raros os momentos que você consegue. Então a gente se vê em muitas bandas covers, né? Principalmente nesse processo de aprendizado, né? Enquanto você está aprendendo a tocar, você está aprendendo. Tem experiência de palco, experiência de tocar com galera, né? Mas foi bom pra mim, foi legal, assim, sabe? Tipo, eu não me arrependo do compositor que eu sou hoje. Que tem a ver com essa história toda aí, né? Eu acho que eu podia ter, por exemplo, se eu tivesse dado a cara desde o começo, talvez eu já tivesse construído melhores estruturas, tivesse feito um caminho menos doloroso em alguns pontos, sabe? Assim, de própria experiência, mas acho que faz parte, do jeito que tinha que ser. Eu precisei passar por esse momento, eu precisei passar por essa sensação de me expor, sabe? Com a banda foi muito mais fácil, porque já não era uma coisa eu dando a cara, né, como o Matheus, mas tinha a banda por trás, né? Então isso facilitou pra mim. Mas você chegou antes um pouquinho, antes de você pensar em viver de música, hoje você vive praticamente de música, né? Praticamente, sim. E antes disso, você chegou a cogitar fazer algum outro tipo de trabalho? Cara, o teatro. O teatro, você foi direto? É tudo que eu curto fazer não dá dinheiro. É um mal que eu tenho. Tudo que eu gosto de fazer, gosto também de audiovisual, que, né, você sabe também que é complicado. Sei como é. Então, tudo que eu gosto, aparentemente, não dá dinheiro. Eu gostei muito de teatro, cara. Eu cheguei a prestar artes cênicas na UEL, em Londrina. Eu cheguei a passar. Mas eu não fui, porque lá em Londrina era integral. Não sei se ainda é, mas era integral o curso de artes cênicas. E eu não ia conseguir trabalhar, né? Pelo menos no começo, tal. E em Londrina, tal. Mesmo a faculdade sendo estadual, sendo de graça, eu ainda tenho que morar lá, tal. E... Pô, meu pai não gostava da ideia de eu fazer artes cênicas. Entendo totalmente, não acho que ele estava errado. Aí ele falou para eu ficar por aqui, fazer um outro curso. Aí fiz logística, que nunca usei na minha vida e nem quero. Mas a vida, né, velho? Essas coisas acontecem, a gente vai mudando. Mas ao mesmo tempo, tipo, eu não culpo, eu acho que ele estava certo. Eu acho que eu tinha que ter feito outro curso mesmo, eu tinha que ter feito outra coisa. Eu tinha possibilidade de fazer teatro, de estudar artes cênicas de outras formas. E gozado, é uma coisa que me distanciou, assim. Por um momento eu tinha artes cênicas na frente da música. Por um momento da minha vida, assim. Aí eu comecei essa coisa do compor, eu comecei a me aprofundar mais na composição. Você lembra que momento foi esse, assim, que você ligou uma chavinha e falou, cara, a música é mais importante, é disso que eu quero viver? Você teve um momento crucial, alguma coisa que marcou? Sim, quando eu optei pela criação. Não exatamente pela execução. Se tornar compositor, mas ir pro lado da composição, seria também isso? E também roteiro, tipo assim, por exemplo, eu queria escrever as minhas próprias coisas, sabe assim? Eu cheguei a fazer alguns testes, que era monólogo e tal. E eu não gostava mais pro teatro. Alguma videobook, né, que chama, aqueles vídeos que você faz um videozinho, sim, que você manda pra teste, essas coisas. Eu queria fazer meus próprios textos, sabe? Eu tenho um texto que é muito interessante, que um dia eu preciso pegar e achar de novo. É um texto que eu fiz, eu acho que eu tinha uns 16 anos, que era um cara conversando com o diabo, assim. O diabo era um mendigo e tinha toda uma história por trás. Até hoje eu acho bem interessante essa peça. Eu penso em peça, um curta, assim, né? Dar um tempo de um curta. Eu penso em fazer, assim, só pra... E eu tinha isso de criar, entendeu? Foi basicamente aí que eu falei, porra... Eu acho que eu não tenho tantas artimanhas para fazer peça.
para fazer peça, para fazer quadro, para fazer tal. Foi aí que eu comecei a estudar roteiro, que eu também estudei roteiro, pensando em audiovisual. E a música, né? Porque a música eu já compunha, eu já tinha mais habilidade para tocar, já tinha mais repertório, já conhecia muito a música, conheço muito compositor. E eu acho que também os compositores também me fizeram fazer isso. Tipo, eu sou muito apaixonado pela forma de compor, eu gosto de ouvir. O que você tá escutando? Você tem alguém que você quer... Eu sei que você curte muito Belchior, você até comentou no show. Muito. Quem que teve algum mais importante no início ali, né? Porque a gente acha que vai visitando bastante artista durante a vida, durante estudo principalmente, né? Mas teve algum que te despertou que falou, cara, o jeito que ele faz aí, eu também quero fazer isso daí. Cara, o Gil. Gil? Gil. Tem um... O Gil, pra mim, eu acho que de composição é uma das maiores referências. Apesar de eu ser muito fã do Belchior e de muitos outros, né? Lenine, Caetano, compositores absurdos. Mas o Gil tem uma coisa muito especial pra mim. Porque eu acho ele muito... Ele tem as fases dele muito claro, assim. Ele tem a fase reggae, ele tem uma fase que é quase pop, ele tem uma fase... E é muito... Você vê que é notável, mesmo assim o cara consegue ser genial em todas as artes, sabe? Assim, tipo... Pô, o cara foi fazer... O Gil, vou fazer um forró. Ele faz... Tipo, mas forró que você toca em qualquer lugar, a galera canta. Ah, vou fazer um reggae. Sabe? Tipo, pô... É excelente em tudo. O cara, em tudo que ele se propõe a fazer, é excelente, sabe? E como compositor, eu acho isso muito mágico. O cara poder caminhar por diferentes gêneros, diferentes fases. Tem as músicas, né, da época da ditadura. Genial, né, cara? O cara caminhar por todas essas fases, ser genial. E até hoje compondo, fazendo show, sabe? Você vê que... Tem uma história, inclusive, sobre composição. Eu descobri esses tempos essa história. Aquela música Palco. Subo nesse palco, minha alma cheira talco. Ele fez sobre composição, porque ele queria parar de compor. Ele achou que ele não queria mais compor. É tipo... Caraca. Porque tem a parte do... fora daqui, sabe? Tipo, nessa parte, ele fala exatamente isso. Fora daqui, sabe? Tipo, não quero mais compor, não quero mais fazer isso. E virou um grande hit dele. Eu acho que o compositor, ele tem esse karma, né? Ele tem que tocar até hoje, né? E tem muito a ver, assim, eu acho muito louco isso. Então, toda a história do Gil, tudo que ele viveu, tudo que ele passou, e todas as composições dele, pra mim, é uma referência gigantesca, assim. Eu acho ele muito versátil em tudo, eu acho isso incrível. Eu acho muito difícil chegar na excelência que ele tem em fazer essas composições de diferenciados estilos e manter uma excelência... Sempre o mesmo padrão, você sabe que é Gil, independente exato. do que ele estiver tocando. Tem a linguagem dele e ainda assim ele consegue trazer o outro gênero, ele não falha em trazer outro gênero, ele não... Sabe, o cara, tipo, questão de composição é... Inclusive esses dias ele foi homenageado, né, pela Academia de Letras e tal, então, pô, merecidíssimo, o cara é um monstro, um monstro. É legal ter... ele representando a gente em certos pontos ali. Já foi nosso ministro da cultura, exatamente, né? De dread. Genial, né? Os showzinhos dele. Ele tocou Toda Menina Baiana, né? Na ONU. Na Toda ONU, menina cara. baiana tem samba, que Deus dá. Pô, que isso, cara. Da hora, cara. Genial. E aí você teve esse momento, então, que você chegou, começou... Você já sempre escutou esse tipo de música? O Gil, essa galera que você falou? Não. Ou você foi introduzido? Não, eu fui introduzido... Gozado, né? Eu também tive várias fases como ouvinte de música. Quando eu tocava guitarra era do rock, o tal do rock. Sim. Tipo, banda punk, teve um monte de banda punk, hardcore e tal. Mas nunca foi um negócio que mexia muito comigo. Eu tinha porque meus amigos tocavam, eu sentia que não era muito minha vibe. Você nunca compôs nada nessa pegada? Riffs, assim, né? Letra, assim, não. Então... Não, letra não me envolvia. Eu comecei a cantar, me deu vontade de começar a cantar com Frank Sinatra. Eu já escutava Frank Sinatra, só que o Frank Sinatra, por ele ter um tom mais baixo, né? Ele tem uma tessitura vocal mais... Gravão. Não tão grave, mas tipo assim, ele não vai tão agudo. Então era muito confortável cantar. Então eu comecei a cantar Michael Bublé, essas coisas do jazz. Aí já fui pro Stevie Wonder, já fui pra Joss Stone, tipo, fui indo pra uma coisa mais... um groove, né? Mas pelo estudo vocal, então, mais... Pela minha vontade de cantar, sim. Eu fui mais pro jazz pela minha vontade de cantar. Eu comecei a ter vontade de cantar. Foi daí que eu fui pro Stevie Wonder, fui para Joss.
Foi aí que minhas composições começaram a ter um pouco mais de groove, um pouquinho mais de swingzinho. Quando eu tinha umas 4, 5 músicas, fui no estúdio um dia gravar com o César Eguchi. Ele gostou da música e a gente fez uma banda que nasceu naquele dia. Uma baita de uma banda. Que né, nasceu em 2015, essa 2015. banda. Em 2015, que eu tinha essas 5, 6 músicas, mais ou menos, Nossa. que ele gostou. Que a primeira era Girl on the Dance Floor, né? Que foi a primeira que a gente lançou, boa. que você deve conhecer de É. milênios atrás. Sim, acompanhei muito show, muito rolê. E era totalmente influenciada por uma coisa meio... Eu queria fazer um groove meio Michael Jackson mesmo, algumas músicas dele, sabe? E E veio aí dessas ainda músicas. ainda tinha aquela pegada do inglês. Você sente que essa parada hoje você escreve tudo em português só, né? Ou não? Tudo em português. Mas eu você- já tentei esse dia, sabia? Compor uma em inglês de novo, assim, mas não... Não rola? Eu não acho nem que não rola. Fiz um versozinho, mas não tava tão natural quanto as outras funcionam pra mim. Eu acho que... Não sei. Não Mas tenho você sentido sente um falta. porquê, assim? Você acha que tem a ver... Eu, pelo menos, quando eu escrevo Uhum. alguma coisa que eu não componho, que eu vejo... Tem muito a ver com a expressão, né, cara? Você conseguir se expressar. Eu acho que a nossa língua pô, nativa, não tem como você se expressar melhor do que isso, né? Você Sim. acha que tá nesse lugar aí também? Ou nem tanto? Eu acho que sim, e acho também que, pra ser bem sincero, a música em inglês não tem me encantado tanto mais. A língua em si. Eu gosto muito de escutar outras regiões também. Eu tenho escutado muito artista espanhol, tenho escutado muito artista... tem alguns artistas colombianos que eu gosto. A música latina, a gente consome muito a cultura americana, né? A gente consome, tipo... A gente somos latinos, né? Mas a gente tem pouco isso. Até a gente é estranho a gente se entender como latino. Eu vejo que o brasileiro tem até uma dificuldade em se ver como latino, de alguma forma. E na cultura deles existe uma ligação maior. Lógico que também existe a questão do espanhol, né? Todos esses outros países latinos falam espanhol, então entre eles é uma língua mais próxima. A gente tem o português, que é um pouco diferente. Mas eles têm uma música raiz muito legal. Os artistas espanhóis são excelentes, assim, sabe? Tipo, excelentes. Tem muita gente boa. Escuto franceses, italianos, assim. Eu acho legal de você escutar outra língua que tem uma outra interpretação, tem uma outra dinâmica da própria fonética da língua, Sim. né? Até a própria escolha de tons, às vezes, que eles vão, né? Uma coisa meio e fora. roupagem, de às vezes referência folclórica, né? De uma referência que a gente nem tem, né? Mas o cara tá no subconsciente dele. Às vezes ele é um artista pop, mas ele cresceu ouvindo música da Espanha, então ele tem a influência, não tem como. E é legal, cara. E assim, lógico que eu escuto artistas americanos, lógico, acho que não tem como fugir. Tem excelentes artistas, não só americanos, como ingleses, como irlandeses, enfim, tipo, outros países que falam inglês. Só que eu tenho procurado outras coisas, sinceramente, assim. Então, do momento que eu tenho procurado outras coisas, eu falei, cara, eu me sinto bem compondo em português. Foi uma barreira que eu demorei pra quebrar. E agora, depois que eu quebrei, eu fiquei muito feliz com isso. Eu Teve falei, um não som tem que por algum que eu você olhou, voltar. que você falou, velho, isso aqui dá pra mostrar, porque tem uma relação com a vergonha dessa questão de estar exposto, pelo que você falou. É mais exposição, você tá cantando em português, sendo Sim. mais claro. Qual que foi o primeiro som em português que você fez, você lembra? Primeiro som em português que eu fiz... Acho que foi Seu Gosto, aquela que eu toquei. Essa foi a primeira que eu fiz. Mas aí depois eu fiz um milhão nesse intervalo. Fiz algumas com a Mush, né? Com a banda, Sim. também fiz algumas em português. A gente até tentou pegar algumas músicas e trazer do inglês para o português. Mas... É difícil. Quando você já começa a composição pensando numa língua, tudo aquilo caminha, né? Da composição para aquela dinâmica de língua, da fonética. Sim. Tudo é diferente. Interpretação, Sim, tudo, né? principalmente uma língua, né? O inglês para o português. Deve ter algumas línguas que se aproximam mais, mas não é o caso. Então, eu sentia falta. E até um desafio. Eu já conversei com alguns compositores. Tem alguns compositores que comentavam que era difícil compor em português. É mais difícil. Eu não acho que seja mais difícil. Porque eu acho que, ao mesmo tempo, a gente é muito rico poeticamente nas palavras. Sim, Né? A nossa língua, né? sim. Eu acho que seja mais... eu acho que facilita, por exemplo, o inglês tem muito uma coisa da do push, kiss.
Sabe essa coisa? Sim. O beijo, kiss, É uma língua mais preguiçoa, querendo ou não, né? Então isso facilita muito de você fazer os então, versos. pra você fazer aquele versinho de push, push, é mais fácil, né? É mais, sei lá, mais dinâmico de fazer. O português, ele é mais chatinho, né? Beijo. Ele já tem... Palavra chatinho. É difícil de falar. Então... Mas eu acho que, sei lá, envolve tanta coisa legal, sabe? Tipo, você tá fazendo na sua língua, você trazendo pro seu idioma nativo, você também poder explorar o seu idioma nativo, Sim. você usar a neolinguagem, né? Criar palavras. Eu gosto de fazer fazer as metáforazinhas, né? Fazer aquelas Sim. brincadeiras de usar e tal. Eu sou muito realizado por compor em português, de verdade, assim, tipo... Você está sentindo diferença na receptividade do pessoal na troca com você cantar uma música em inglês e cantar em português? Com certeza. Como que tá sendo isso daí? Com certeza. Tipo, Por mais que a música... tocando mais em bar, que você consegue tocar as músicas, né? Sim. A galera... Você não vê muita galera escutando, acho que, música nacional. Existe muito preconceito em alguns lugares, em alguns ambientes. Mas, ao mesmo tempo, a galera gosta de cantar, né? Uhum. E pra galera cantar, geralmente, quando você manda nacional, a galera canta mais. Porque a galera conhece a letra. É. E eu acho que as músicas em português... Eu apresentei poucas vezes minhas músicas em português, assim... essa música é uma música que eu fiz, tal, né? Contando a história e tal, como eu fiz aqui com vocês. Poucas vezes, ao vivo. Mas sempre quando a música tem uma história, tem um porquê, você consegue contar, a pessoa se envolve, assim. Então, eu acho isso muito legal, muito legal. Eu queria fazer mais vezes isso. Me apresentei, às vezes, em algumas galerias, tipo assim, 10, 15 pessoas. Teve até uma vez que foi desplugado. Assim, desplugado. Que nem a gente tá tocando aqui. Cara, e eram umas 15, 20 pessoas, assim, tinha uma galerinha esse dia. E era desplugado, então todo mundo em pleno silêncio, prestando atenção. E é uma puta vibe da hora, porque você tá contando sua história, né? Você tá contando... porque toda vez que a gente toca uma canção nossa, eu pelo menos sinto muito isso. Quando eu vejo que eu tô distante do que eu tô compondo, que eu tô só executando, eu me critico por isso, sabe? Tipo, eu não tô contando a história dela. Eu tô só pensando em como executar ela. E eu não gosto disso. Hoje em dia eu não gosto. Eu acho que tem a hora da gente ensaiar, que é a hora que você pensa na execução, mas você tem que contar a sua história direito. É importante isso também. Tem relação bastante com a questão do teatro, que você estudou bastante, que você Exato. tem que ser apaixonado aí, né? Porque o mais mágico de compor, eu acho que é poder dar voz também às suas canções. Isso também é muito especial para mim. Sim. Apesar de eu ter planos de compor para outras pessoas, tenho composto, feito música para outras pessoas, né? Mas dar voz a uma canção que é especial para você, que tem alguma conexão com você, é muito mágico, né? Eu acho se expressar de fato, né? E contar a história direito, sabe? Assim, você vê que você contou a história que ela precisava ser contada, no ritmo que ela precisava ser contada, no ambiente que ela precisava ser contada, sabe? Eu acho que na arte é sempre isso, né? Tá sempre, independente de qual ramo você tá, pintando um quadro, fazendo música, você tá querendo contar uma história. Sim. Então, eu acho que fazer isso da melhor forma possível em todos os meios e... Massa. E você tá além das composições com banda, da sua sozinho agora, né? Você também tá compondo para outros artistas, né? Como é que tá sendo esse seu processo de composição? Tipo, vamos falar primeiro do seu processo de composição, assim. Você falou que tá mais conectado com se expressar, né? Contar uma história. Então, como é que surge para você? Fala, putz, você pensa num tema antes? Ou você tá pensando em algo? Ou você tá sentindo algo que você quer falar de alguma outra forma? Graças a Deus, pra mim é muito aleatório isso. Eu já fiz canções de todos os jeitos. Por um tema, por um riff, por uma história que eu ouvi, por uma... Sabe? Tipo... E eu acho isso ótimo. Sou muito feliz por ter por não ter que seguir sempre o mesmo caminho, sabe assim? Eu já tive... Isso já me abriu espaço de, tipo, nem ficar muito pensando. Nem fico muito pensando em como que eu vou compor, que estilo eu vou fazer. Fico pensando. Eu vejo a hora que eu sentar, vai sair alguma coisa. Então, E eu gosto que seja assim. Eu acho importante que seja assim. Até pra brincar, né? Tem músicas que eu gosto de fazer. Tem uma música... Eu não vou tocar ela aqui porque não tá ensaiado. Mas tem uma música que ela é bem pra cima, assim.
E eu fiz a música sobre ter sono e acordar cedo, que acordar cedo é horrível, e a música é super pra cima. Eu gosto de fazer essas brincadeiras, sabe? Então, tipo, é bom poder caminhar por outros processos de composição. Independente disso. Você não se força ali, você não coloca um cenário, tipo, putz, preciso comprar uma música nova, então o que eu vou fazer? Sei lá, vou tomar um banho X, pra mim, vou né? ficar de boa, vou desligar o celular aqui. Não. Pra mim, não. Quando eu tô compondo pra outra pessoa, eu geralmente sigo algum caminho, que ela geralmente me dá um norte. Porque entra uma questão mais profissional, quando você tá fazendo pra outra pessoa, Sim, já é uma totalmente, E como que é essa totalmente. questão aí? De você se expressar, mas sabendo que é outra pessoa que vai entregar aquilo. Eu não me expresso tanto. Quando é pra outra pessoa? Não me expresso tanto. Porque eu gosto de, tipo... Eu não gosto de fazer a música totalmente do zero, pelo menos num primeiro contato. Por exemplo, agora eu comecei a compor com um rapaz de sertanejo, por exemplo, que é um ambiente, que é uma música que eu não tenho referência nenhuma, assim, eu não escuto. Escuto, né? Conheço o Zezé de Camargo, pra mim, aquelas músicas de lá que a gente ouvia. Hoje em dia eu não tenho referência nenhuma. Aí eu cheguei com a primeira conversa que eu tive com o cara, eu falei, cara, me manda algum verso seu, alguma coisa. Pelo menos alguma coisa pra ter o início do cara, entendeu? Pra você construir a partir de alguma coisa dele, porque... E agora, recentemente, eu fiz uma música do zero pra ele. Mandei, ele curtiu pra caralho. Mas o primeiro contato... Mas não acaba sendo um pouco conectado até com a atuação mesmo? Uma questão de, pô, me mostra quem você é, porque eu vou ter que falar Sim. você. Não, eu pedi pra ele umas referências de artista, pedi pra ele umas referências de carreira, o que ele pensa. Ah, essa música aqui, pô, que vibe você quer levar? Você quer levar pra uma vibe mais romântica, né? Pensando no sertanejo, pra uma coisa mais pra festa. Ah, não, isso aqui e tal, mandou as referências. Isso, você vai entendendo mais ou menos o que o cara quer passar. Sim. Então... E aí, tipo, por exemplo, não é muito... Eu não me expresso tanto, entendeu? Eu faço uma música que eu acho que, de certa forma, se comunica com aquilo que ele me passou. E a gente bate essa bola, vê se é isso mesmo, se ele tá satisfeito, sabe? Tipo, e vai indo. Mas eu não me expresso tanto. Você sente essa diferença nas composições em si, no final delas, na hora que você escuta uma pra outra, ou você ainda sente, tem sua cara ali, tipo, pô, fui eu que fiz as duas, dá pra saber? São processos bem diferentes, né? Cara, não sei dizer. É que assim, eu sou eu, né? Tipo, é difícil saber, eu fiz parte fora, do né? processo. Exatamente. Talvez uma pessoa de fora consiga ver uma certa semelhança, consiga identificar uma música, né? Quem conhece minhas músicas e tal, talvez conheça, consiga identificar alguma assinatura ali. Eu não sei dizer não, velho. Eu acho que... É que assim, ele me veio com uma proposta que ele não quer fazer um sertanejo tão sertanejo. Ele quer fazer uma coisa mais pop. Então eu também levei pra esse lado. Apesar que também, se ele falasse assim, não, eu quero fazer sertanejo, eu ia falar, mano, então não sou eu. Porque também tem que ter a linguagem, né? A gente tem que saber qual linguagem a gente consegue se comunicar, qual linguagem a gente não consegue. E até agora tudo que eu mandei pra ele, ele curtiu e tal, então tô fazendo, velho. Tô tirando dias, tô tentando compor para outros projetos também, tô querendo pegar uns artistas pop também. Eu tento fazer umas músicas pop, eu acho que eu não consigo ser tão pop assim, sabe? Eu tenho algumas falhas ainda, eu queria quebrar essa barreira também, conseguir fazer umas composições um pouco mais pop. Você considera um som mais pop? Eu particularmente tenho uma dificuldade, não sei se é um erro meu, mas em conseguir definir o que é o pop. Tá ligado? Hoje. Porque o pop ele muda bastante vasto, com o tempo e tem muita coisa dentro do pop, né? Você consegue? Você tem alguma definição ou alguma coisinha que você... Cara, quando eu falo pop, eu me refiro ao pop americano. Certo. Né? Que agora é muito influenciado aqui. O pop no Brasil, quando a gente fala de música, ele é um artista pop e tal, é muito amplo, né? Na verdade, o difícil, pop... né, esse tema. o pop parece que ele virou um degrau, né? Onde você chega, não é um estilo, um gênero. Mas é um patamar que você chega, né? Quando você cresce muito, você vira pop. Né? Parece que é um status. Não é sobre o estilo, né? É sobre uma postura, né? Exato. Porque, por exemplo, a Anitta é uma artista pop, mas ela usa de vários gêneros diferentes. Então ela não tem uma consistência. E nem acho que é o objetivo dela. Ela quer ser inconsistente para ser cada vez mais geral, né? Cada vez mais macro, assim, né? Abranger o máximo que puder.
Então, eu acho que para música pop eu me refiro a uma linguagem simples, falando em composição, estrutura de composição. Uma Então, estrutura aquela que alcança mais gente. uma estrutura simples. Geralmente você tem que fazer algum memezinho, sabe? Alguma frase que se remete a algum meme, alguma coisa do tipo. Eu vejo com uma composição boa, pop. Isso a gente está falando, né? Não estou aqui como um crítico de composição, pelo amor de Deus, quem estiver assistindo. Estou falando como estrutura de música, né? Como um cara que está compondo, a gente tem que... Se o cara chega e fala que era algo mais pop, é difícil exato, você... Sim, pop exato. é muito abrangente, né? Lógico que você pode fazer uma música que não tem uma linguagem simples, que não tem uma coisa, e virar um hit pop. Pode acontecer, a música permite isso. Sim. Só que quando a gente está falando de música, principalmente quando você vai encomendar né, ou alguém vai encomendar com você alguma música, você tem que ter algumas coisas que você coloca nessa forma de bolo, para você pelo menos ter alguns parâmetros. Lógico que não é uma coisa assim que não pode ser rompida, porque é arte, e a arte não tem isso. Mas você segue uma direção, né? Você tem um caminho para onde você tem que chegar e é assim que a gente segue. Pensa em estrutura, pensa em tamanho de verso, pensa em, sabe? Tipo, sertanejo, por exemplo. O que eu acho legal de compor sertanejo é que não tem segundo verso, né? Geralmente é verso, pré-refrão, refrão. Sim. Acabou. Sim. As minhas músicas geralmente estão segundo verso. Geralmente o segundo verso é penoso de fazer, porque às vezes o primeiro verso ficou bom. Tem que abrir mão. Aí o sertanejo... no sertanejo eu falo assim, porra, legal, mano. Você fez um verso, ficou bom, é só ele. Repete tudo. Exato. Mais 3 vezes a galera canta no terceiro. Da hora, facilita. E você comentou, cara, no começo aí, da questão do cenário autoral mesmo, né? De você ter uma banda primeiro autoral, ou de você ter um projeto autoral. Você comentou também que poucas vezes você teve ainda a oportunidade de tocar suas músicas, né? E são músicas, na minha opinião, super bem construídas, músicas muito boas, né? Valeu. E eu sei também que você faz sempre uma baita correria como artista independente aí, com questão de videoclipe, com questão de eventos, então, até com a banda rolava eventos e tal. Queria que você passasse um pouco sobre essa história, sobre a sua experiência, que é uma experiência grande já com essa questão de autoral, né? Tanto da dificuldade como as partes legais, né? Vocês participaram de prêmio com a banda e tal. Teve Sim. bastante coisa legal na meio autoral também, certo? A gente terminou a banda com 100% de aproveitamento, velho. Os festivais que a gente entrou, a gente ganhou. Todos? Que massa, cara. Assim, os festivais que não eram online, né? A gente era horrível daquele negócio de conseguir voto. Sim. Vota na gente. Não. Quando era show ao vivo, a gente entregava. Entendi. Esse negócio de voto, a gente era horrível. E eu sou também, puta. Enfim. Bom, minha experiência com autoral eu sou muito feliz, assim. É muito duro, né? Quando você vê muita coisa que é injusta, de certa forma. Você vê muita falta de espaço. Você acha que vê... Você tem muito contato com artistas geniais que não tem o espaço, que não tem... que você sabe que é um cara que... Puta, esse cara, se ele tivesse uma oportunidade foda, ele ia ser gigante. Sabe assim? Você vê muito isso. Então, isso é meio frustrante em alguns pontos, porque você também tá nessa correria e você às vezes pensa, pô, esse cara é melhor que eu. E ele tá aqui, sabe assim? Exato. Mas ao mesmo tempo eu também acho que hoje em dia, né, eu tenho esse pensamento. Eu fui criando esse pensamento durante toda essa experiência, né, de ter a banda, de fazer esse corre, dos eventos, de trazer outras bandas. É que o artista, ele é muito mais do que só o som. Muito mais. E tem que ser. E eu não digo isso na questão mídia, mercadológica. Lógico, também. A gente tem que fazer tudo. Mas eu digo na questão de se aprimorar, da questão de como ser humano, assim, de reafirmar isso na sua cabeça. Porque se você vai se frustrando, isso vai atingindo você. Porque o artista, ele é muito sensível, né? Teoricamente, os artistas, eles têm essa parte emocional mais sensível, tal. A gente tem que ter. Porque é assim que a gente sente, é assim que a gente se emociona, é assim que a gente compõe, é assim que a gente faz. Falar, né? Então, essa frustração dessa construção de carreira, dessa correria, tal, ela é muito cansativa. Então, você tem que, de certa forma, se blindar. Lógico, de uma forma não egocêntrica, né?
mas se blindar, você criar esse pensamento. Então eu acredito que, principalmente no cenário brasileiro, você precisa ter uma casca, sabe assim? Você precisa viver algumas coisas, você precisa criar essa casca para proteger sua arte como se ela fosse... Como ela sendo a coisa mais importante que você tem, sabe? Tipo, Sim. pô, agora eu tô no corre, agora eu tô fudido. Mas minha arte é foda. Sim. Tá ligado? Eu tenho que proteger ela. Então, é isso. Eu me senti várias vezes não tendo essa proteção com a minha arte. Totalmente, assim, sabe? Mas da Eu sua sentia- parte ou do externo, você fala? Não, da minha parte. O externo não vai proteger sua arte, velho. Esse é o ponto. É aí que Sabe tá. assim, o externo não vai proteger. Você tem que proteger. Você tem que ter você tem que segurar e falar assim, não, eu acredito nisso aqui e realmente acreditar. Porque tudo é essa relação, tudo é essa troca. Quando eu tô tocando pra você, eu tenho que acreditar naquilo que eu tô tocando. Se eu não acreditar que minha música é a melhor música que eu já fiz, você também não vai acreditar. Entendeu? Então eu acho que essa proteção, essa casca foi muito importante pra mim como artista, que eu criei com a banda na maior parte, né? Porque minha carreira solo é pequena e boa parte eu peguei ela da pandemia, né? Sim. Então eu criei essa casca mesmo com a banda, de entender que tipo assim, não, peraí, tem coisa que, não, é um cuidado a mais que a gente tem que ter. Ah, não, mas aqui nenhuma banda faz isso, exato. Nenhuma banda faz isso. A gente tem que fazer. É um cuidado, é uma atenção a mais. Tem que ter. Tem que ter, mano. É seu negócio. Por mais que hoje não seja lucrativo, por mais que o cenário é frustrante, por mais que seja duro, você vai encontrar gente expressão. melhor que você? Vai. Muita gente melhor que você. O tempo inteiro. Se ligou? Mas, tipo, Sim. você tem que acreditar que sua arte também tem algum sentido, que alguém quer ouvir. Sim. E alguém quer ouvir. Porque nessa luta, às vezes é doloroso, mas você vai tocar pra alguém que aquela pessoa vai brilhar o olho e falar, nossa, ela também vai estranhar. É legal isso, sabe? Quando você mostra alguma música, a pessoa fala, caralho, mas é bom, muito bom. E você fala, você tem que acreditar, sabe? Muitas vezes eu falava assim, não sei o quê. Não, eu fiz, que nem eu falei pra você, eu tenho orgulho dessa música. Eu fiz essa música e tal. Eu fiz, tipo, sabe assim? Eu demorei pra entender isso, de realmente honrar minha arte, assim, de ter esse entendimento do que pra mim tem muito valor, sim, sabe? Sim. Tem muito valor, sim, pra mim. E eu tenho que defender isso com unhas e dentes, não tem jeito, velho. É o que cabe a mim, é a minha função aqui, sabe? Muito bonito. Alguém me falou, não sei se foi aqui, eu acredito até que foi. Opa. Mas é que algo assim do gênero. O difícil não é o artista viver da arte lá, né? O difícil é o artista não viver da arte. É quase impossível, né, cara? Sim, você, tipo, sim. deixar. Uma coisa que, se você é artista, você vai ter que dar um jeito de viver Exatamente, essa você parada. pode parar... Seja de teatro, você vai ter que se expressar, senão, cara... Você pode ser forçado a parar por um tempo tal, mas na sua cabeça... A composição em si, você sabe que não para, né, Ela nunca cara? para. Ela nunca para. Você tá compondo, às vezes você tá pegando uma história que você ouviu, aquela música não vai sair naquela semana, não vai sair naquele mês. Mas em algum momento que você sentar com o violão, aquilo volta pra você, porque a sua mente funciona dessa forma, é a sua vocação, Sim. sabe? Uma coisa que eu tenho abordado aqui, que eu abordei nas últimas vezes, que eu acho que cada um tem uma visão interessante, eu queria saber a sua visão sobre isso, essa questão, ainda mais por você compõe bastante, essa relação de você ter que compor às vezes, ou seja, por um projeto, e você ter que trazer essa roupagem, por exemplo, a internet. Esse é o ponto que eu tenho trazido bastante. Que ela ultimamente ela tem pedido coisas mais rápidas, às vezes o que você falou, um memezinho, aquela coisinha, aí tem o TikTok Uma que é 15 dancinha, segundos, sim, uma dancinha. E isso, querendo ou não, entra no subconsciente da gente que faz ali que faz o som autoral, que faz os projetos autorais. Como que você tem lidado com essa questão, tipo de, putz, eu preciso fazer uma coisa que é uma expressão, às vezes você não tá afim. Às vezes eu não tô afim de falar com ninguém, muito menos tocar, cantar. Como que você lida com essa questão e juntamente com essa questão da internet também, que dá essa pressão de, e aí, tá muito longo, e aí, cadê a dancinha, e aí, cadê o... Você sente isso ou nem? No processo de composição, não. Pra ser bem sincero. Eu acho que o processo de composição, ele tem que ser artístico. No sentido, assim... Você tem que buscar uma coisa a mais. Sabe? Tipo, por exemplo, do mesmo jeito que um ator em cena, levando pro lado arte cênica de novo, mas o ator em cena, ele tem que trazer um sentimento real, mesmo que aquilo não faça sentido. Às vezes o cara tá fazendo uma cena do, sei lá, Os Vingadores.
Ele tem que sentir como se ele fosse o Tony Stark, sabe? É uma coisa assim que não é real, que tá longe da vivência dele, né? O cara, sei lá, lutando para salvar a humanidade. É uma coisa totalmente... Mas ele tem que trazer um sentimento real para aquilo. Eu acho que a composição passa pela mesma coisa. Você pode estar tratando de um tema diferente, de um tema que não é da sua vivência, de um tema que não faz parte do seu cotidiano. Independente, o sentimento tem que ser real. E se você está pensando na música, pensando em estrutura, pensando em estrutura não, né? Estrutura a gente pensa, mas pensando em como que eu vou usar isso daqui para ser um meme e tal. Você está matando a essência, verdade. Eu acho que você está limitando demais. Eu acho que não é a hora de limitar. Eu acho que, mercadologicamente, existe a parte que você limita. Que é na hora de selecionar as canções, na hora de pensar em como que a gente vai fazer essa roupagem, como que a gente vai produzir essa música. Nessa hora, você pode pensar em mercado. Não tem problema nenhum. Pô, vamos fazer essa versão aqui, ó, pra ficar uma coisa assim pra gente usar no TikTok. Beleza, vamos. Ficou legal? Ficou massa. Pô, beleza, mas você tá na parte da produção. Na parte da composição, é importante que você traga esse sentimento real. Isso vai te facilitar até lá na frente, quando você for fazer um meme do TikTok. Sabe assim? A dancinha, tudo. Porque tem a história por trás, tem um sentido, tem... Então eu acho que a arte ainda precisa ser arte em alguns pontos. Né? Eu acho que tem alguns cenários que a galera tenta matar esse processo artístico totalmente e virar uma coisa muito receita, muito mercadológica. E eu acho que isso é um tiro no pé do cacete, assim, porque você pode fazer uma música hoje que estoura no TikTok, só que você vai ter que manter isso, você vai ter que viver disso, você vai ter que... porque, uma música não faz uma carreira. E eu penso muito nisso, como carreira. Eu não quero ser o cara que... Sinceramente, assim, falando, eu não quero ser o cara que tem uma casa gigantesca e tal, não é a minha vocação. O que eu penso como felicidade é ter uma carreira que eu me sinto orgulhoso, sabe? De quando eu ouvi a primeira música que eu lancei, daqui 40 anos eu ouvi Seu Gosto, que foi a primeira música que eu lancei, e eu ouvi falar, porra, legal. Tá se aproximando do Gil, né? Tô me aproximando do Gil, cara. Não, que isso, nem não. Paradas e tá feliz. Não tenho de certa nem forma, de certa forma. Zé louco, essa pretensão não tenho não. Mas eu acho que isso é importante, tipo assim, de consciência. Eu tinha receio disso. Quando a gente falou das primeiras composições que eu fiz e tal... Eu tinha muito receio desse negócio de não me... Pô, será que daqui a uns anos eu vou estar satisfeito com isso aqui? Isso era um fantasma. Hoje em dia eu não penso nisso, estranho. Mas no momento que eu me livrei disso, eu já não tenho enfrentado mais esse pensamento. Sou muito feliz com tudo que eu lancei, sou muito feliz com tudo, tipo... Às vezes eu faço umas músicas de brincadeira. Essa música... Não sei se eu posso tocar, Por favor, manda bala. Quando eu tava num relacionamento... Minha namorada perguntou se minha ex-namorada, né, no caso, perguntou se a gente era meloso demais. E eu fiz uma canção pela brincadeira, mas com uma canção que eu ainda vou gravar. Não tem nada a ver com o que eu faço, mas eu gosto. Se chama Meloso, ó. Se for me chamar de amor, me ame. Se me chamar de bebê, me acolhe. Se for me chamar de seu, me esconda até de mim. Se for me chamar de nego, não nega. Se me chamar de peu, me pega. Se for me chamar, só chama que eu vou sim. Só não quero que seja assim, da boca pra fora. Se é meloso pra alguns não me importa, pra nós doce nunca foi demais. Entendeu? Era uma brincadeira, mas é uma canção que eu acho... Uma baita resposta. E surge, entendeu? Por exemplo, qual foi o estímulo? Nada. Não teve nada. Eu brinquei com ela e eu tava fazendo uns acordezinhos, eu falei, pô, que vibe. E é isso, o maior prazer que eu tenho é esse, sabe? Tipo, por exemplo, sentar numa brincadeira, num papo, e conseguir compor uma canção que eu gosto, que eu me divirto tocando, porra, esse é o maior prazer que um compositor pode ter, eu acho, assim, sabe? Da hora demais. É muito legal. Então, é isso, cara. No final, é isso que me move. Ter uma carreira que eu escute, que eu gosto de tocar. E, lógico,
quero atingir mais pessoas, e atingir mais pessoas está ligado a sucesso, a shows maiores, Tem que se manter uma também, escadinha, tem que- exatamente, lógico. Quero Lógico. tocar para um lugar lotado, lógico. Mas eu quero tocar para um lugar lotado onde as pessoas cantem minhas músicas, sabe? Que as pessoas É uma entendam minhas diferença músicas. Acho que faz toda a diferença Faz. para mim. Só um palco grande, legal pra caralho. Sim. Mas Mas ele é limitado, né? mas acho que o contato da composição com o público é mais legal ainda. E é o meu principal Objetivo. aí. objetivo. Da aí. hora, mano. Que legal. E hoje você tá então com essa parte carreira solo. Esse aqui no seu som solo, a gente precisa encaminhar finalmente aí. Sim. Eu vou solo. Penso em fazer alguns outros projetos mais pra frente. Quero Mas eu acho que eu viver de preciso lapidar novo primeiro. e dizer que ainda é Em algumas pouco. coisas eu acho que Todas as as composições são meio fases aleatórias, né? Tipo, isso aqui é quase um axé. sonhar não me convém, fugir da vida é ser refém. Quero criar uma conexão maior entre as Deixa meu músicas. Tem um corpo de projeto de espera. umas músicas que... Eu tenho algumas músicas que tem uma linguagem mais blues, que eu escrevo num formato mais blues. Então eu quero criar um evento, um EPzinho que tá fechado nisso. Sorte é de Quero criar quem esses tem ambientes, sabe milhões assim? de amigos Não quero ser um artista- e alguém que Não mesmo quero chegar pra você e falar, eu toco tal. Não atração quero ser versátil. reverbera. Só que eu acho que pra ser versátil você também tem que... Milênios vão e Saber usar vêm, isso. melhor deixar De passos forma também, paralelamente. Então na parte de composição, né? Porque, cara, pra ser bem sincero, compõe uma música triste, no outro dia uma pra cima, no outro dia uma... Não tem uma ordem. Mas precisa depois passar um filtrozinho na peneira, achar o que é legal, o que não é legal e montar isso direito. Eu acho que eu tô Deve estar até nesse relacionado momento com a de... questão do você não ter um padrão de composição, né? Sim, Você tá aberto ali sim. no momento, vai vir coisas diferentes mesmo, sim. não tem jeito. E eu gosto disso. Isso é Então legal, eu na não verdade. quero criar. Eu já pensei nisso, sabe? Não, vamos pensar, compor música assim. Mas eu acho que não é saudável pra mim. Eu acho que já funciona bem assim, eu sou feliz assim, sabe? Eu gosto de ser aleatório, Importante. de certa forma. Importante. Sabe? Eu gosto dessa aleatoriedade porque a minha playlist é aleatória. Ao mesmo tempo que eu venho ouvindo umas coisas, eu falo assim, porra, esses dias aconteceu. Eu falei, pô, eu nunca conheço 2 músicas do Sabotagem. Nunca ouvi um álbum do Sabotagem. Eu ouvi um álbum do Sabotagem do nada. Eu não tenho referência, não vou fazer rap, não tenho pretensão nenhuma. Mas eu quis conhecer, tá ligado? Sim. Então eu acho que eu gosto dessa aleatoriedade e eu acho que isso faz parte também da minha composição e da minha música. Não dá pra eu fugir disso, mas eu tenho que alinhar algumas coisas pra construir uma coisa mais concisa pra poder levar isso pras outras pessoas e até as pessoas entenderem, né? Porque talvez quem conviva comigo entenda, mas eu tenho que chegar nas outras pessoas que não convivem comigo. E esse é um outro... Por isso que eu quero alinhar algumas coisas. Estou nesse momento da minha vida que eu tô compondo, não vou parar, mas Se entendendo. lançamento, essas coisas. Exatamente. Estou alinhando lançamentos, essas coisas, para construir uma coisa melhor. Dar realmente um passo que eu quero dar, que eu preciso dar, para levar minha composição adiante. Legal demais. E quem quiser te acha por onde? Tem YouTube, Instagram, todas as paradas? Matheus Aldan em todos os lugares. Matheus com H, Aldan com U e N no final. Não tem erro. Então no YouTube, Instagram, TikTok tem um perfil bem abandonado, mas tem. A Twitter eu não tô. Facebook ninguém mais usa, mas tem também, se quiser, tá lá. E YouTube, na verdade, vai ser, acho que, o lugar onde eu vou ser mais presente por um tempo aí. E o Instagram também, né? O Instagram diariamente, assim, eu posto bastante coisa de música. Às vezes eu faço a composição no dia, quem quiser ver ao vivo, eu faço às vezes umas composições, eu falo assim, ó, fiz hoje, eu posto lá um versinho direto. Gosto de fazer isso também, sempre tem um feedback, assim, de uma galera, bem legal. E é isso, tô compondo sempre, quem quiser me seguir em qualquer lugar vai ver muito desse processo acontecendo, com certeza. Da hora demais. Fico feliz demais de você ter colado aí. Valeu pelo convite. E eu quero agradecer o pessoal aí que tá fazendo... A gente tá chegando no final, né, do Seu Natural. Sim. Quero agradecer o pessoal que tá fazendo a parada acontecer. O João, o Marcelinho, o Augusto. O pessoal aqui do Estúdio Novo Dia. Se você tem um projeto, quer fazer um podcast, um programa, Estúdio Novo Dia, tá aí o contato da galera, entre em contato. Se você é músico também, autoral, tem um trabalho na região, não só músico, na verdade. Se você é artista aqui da região, quer mostrar seu trabalho, aqui é o lugar para isso. A ideia é exatamente essa, dar palco, dar voz, conhecer, saber o que você quer falar, mostrar seu trampo. Entre em contato com a gente.
E é isso aí. Obrigado, Matheus, mais uma vez. Muito obrigado Prazerzaço pelo trocar ideia convite. contigo. Valeu, Bom Cena demais. Autoral, valeu pelo espaço. Muito bom poder mostrar minha música, poder trocar um papo. Espero que você volte aí a hora que você se encontrar aí nessa parte aí pra mostrar trampo com novo pra certeza. gente Espero também. que tenha sido legal pra vocês também. Espero que minha música some com esse projeto. Espero que esse papo também some. Sei lá, se tiver alguém nesse momento, talvez nesse momento de timidez que eu comentei, de não querer mostrar as músicas, mostre, dê sua cara. Machuca mais ficar na gaveta do que expor e algum outro não gostar. Sempre vai ter alguém que vai abrir, vai te olhar com os olhos diferentes. Eu acho que sempre tem pessoas querendo ser conquistadas por algo novo, sabe? Existem Sim. essas pessoas. A gente não vê muito, mas existem. Então, muito obrigado pelo espaço e espero que role sim, porque é muito importante esse corre que vocês estão fazendo, esse tipo de apresentação. E com certeza tem muita gente boa que vai aparecer aí e vai trazer muitos frutos, tanto para vocês quanto para os artistas. Então é sempre bom. Juntar força, sempre. É isso aí, que seja assim, então. Sempre. É isso aí, tamo junto. Valeu. Valeu, rapaziada. Quero viver de novo e dizer que ainda é pouco e cumprir todas as fases da era. Sonhar não me convém, fugir da vida é ser refém e se iludir, deixar meu corpo de esfera. Teorias do futuro sobre tudo. Sorte é de quem tem milhões de amigos e alguém que mesmo sem a atração reverbera. Milênios vão e vêm, melhor deixar passos também paralelamente, fundos na cratera. De achar que cultura é uma coisa extraordinária. Cultura é ordinária, cultura é igual a feijão com arroz, é necessidade básica. Tem que estar na mesa, tem que estar na cesta básica de todo mundo. Tudo é cultura, toda a acumulação de realizações múltiplas de um povo, tudo isso é cultura.